Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira live do nosso Instagram, a MicroUFMG. Meu nome é Walter, eu sou biólogo, atualmente eu faço parte da equipe MicroUFMG. E nessa live a gente vai falar de testes sorológicos. Para vocês que estão chegando agora, antes da gente começar o assunto mesmo, não deixem de conferir as nossas outras páginas. A gente tem canal no YouTube, no Twitter, além dessa página no Instagram. Tem uma página no Facebook também. O link está na bio, é só clicar lá que vocês vão poder acessar tudo. E no nosso YouTube tem um conteúdo exclusivo. Além dos vídeos que a gente publica aqui na página do Instagram, tem um conteúdo exclusivo com palestras dos professores do departamento, entrevistas que eles deram e informações importantes sobre a pandemia que a gente está vivendo atualmente. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre testes sorológicos e a gente vai ter um convidado, então, para ajudar a gente. Esse convidado é o Matheus Serafim. O Matheus é biomédico, formado pela UFMG. Ele fez mestrado em microbiologia no Departamento de Microbiologia da UFMG e atualmente ele é assessor científico na Ecodiagnóstica. Vou colocar o Matheus aqui. Boa noite, Matheus. E Walter, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando. Bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Sim, a gente está te ouvindo. Maravilha. Matheus, então, para a gente começar a falar um pouco de testes sorológicos, primeiro, o que são esses testes? Afinal, né? A gente ouve muito falar, porque está saindo muito, né, nos jornais hoje em dia. Sim. E a gente tem dois tipos de testes, né? O molecular e o sorológico. Perfeito. Não, beleza. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer, Walter, o convite, em nome da professora Viviane, Lorena também e a Ana Gabriela, pelo convite junto ao Departamento de Microbiologia. Agradeço muito e parabenizo já de antemão pela iniciativa de vocês e também por estar disponibilizando esse novo modelo com essas lives para a gente conversar um pouquinho. Bom, nessa primeira pergunta, né, do que a gente traz para essa discussão, eu vou tentar tratar de uma forma mais informal para a gente seguir nessa discussão, saber um pouquinho o que são esses testes. Então, o que são os testes que a gente considera os testes sorológicos, né? Os testes sorológicos, eles basicamente vão estar identificando anticorpos no organismo de uma pessoa. Então, por que eu quero identificar anticorpos? O que são esses anticorpos? Para que eu estou querendo fazer esse teste? Como a gente está falando hoje de coronavírus, né? Coronavírus, ele causa infecção nos seres humanos e à medida como qualquer outro vírus ou outra bactéria, ou uma bactéria, ou um fungo, por exemplo, que acabasse infectando, causando uma infecção no ser humano, o nosso organismo ele vai começar a responder e a tentar combater esse vírus no caso. Como é que ele vai fazer isso? Uma das maneiras é produzindo anticorpos. Então, o nosso organismo reconhece que o vírus está ali, que o vírus está causando infecção, e algumas células de defesa, nossos linfócitos, eles vão estar começando a produzir anticorpos para neutralizar e combater esse vírus. O que o teste vai fazer? O teste vai identificar esses anticorpos. Basicamente, falar para a gente se uma pessoa tem ou não algum anticorpo que gerou uma resposta à infecção, no caso do coronavírus. Mas o que é um anticorpo, né? A gente, falando aí de teste sorológico, a gente tem que identificar anticorpos. O anticorpo ele nada mais é do que uma proteína que o organismo produz com a capacidade de neutralizar um antígeno ou, no caso, um agente etiológico que a gente fala que, na verdade, é um micro-organismo, como um vírus, uma bactéria, um fungo, ou, às vezes, até mesmo uma toxina ou um tipo de antígeno especificamente. No caso dos vírus, o corpo produziu, então, essa resposta, esses anticorpos vão lá e conseguem neutralizar, impedir que o vírus continue se multiplicando e causando a infecção. Nesse caso especificamente, o teste para que ele faça essa detecção
o teste sorológico para detectar os anticorpos, ele vai identificar, na verdade, a presença desses anticorpos numa reação em determinados tipos de testes diferentes que a gente tem. Mas, basicamente, é a identificação de um anticorpo de uma infecção no organismo. Beleza. Então, esses testes vão detectar os anticorpos, né, que a pessoa produz em Isso. resposta ao próprio vírus. E tem alguma diferença entre os testes sorológicos? A gente tem mais de algum tipo? Mais de um tipo? Sim, sim, perfeito. A gente tem, atualmente, basicamente, para o caso do coronavírus, 4 tipos diferentes de testes sorológicos para estar identificando esses anticorpos. Eu não vou me adentrar muito em todos eles, vou falar especificamente do que a gente tem mais visto aí nos noticiários, né, que tem tomado mais conhecimento para gente, que é aquele teste rápido, né, que a gente fala, que é o testezinho que tem resultado em 15, 20, 30 minutos, o teste convencional. O primeiro deles, que é esse teste rápido, ele é chamado de imunocromatográfico. O que esse nome estranho ele quer dizer? Ele basicamente é um testezinho, a gente fala que é um cassete, um dispositivo, ou às vezes o pessoal costuma falar que é tipo um sabonetinho, que ele tem ali, na verdade, uma membrana, uma fitinha, e essa fitinha tem anticorpos impregnados nela. Tem outros anticorpos do próprio vírus ali nessa membrana, nessa fitinha. O que vai acontecer quando eu pegar uma amostra, por exemplo, sangue da ponta do dedo de uma pessoa que tenha anticorpos para esse vírus? Essa amostra ela vai ser aplicada, ela vai correr por aquela tirinha do teste, e ali ela vai acabar reagindo com um antígeno, no caso, um pedacinho que pode ter ali do vírus, uma proteínazinha do vírus, e vai acabar reagindo dessa forma também com os anticorpos que já estão lá na membrana, nessa fitinha que a gente tem do teste. Então, o que acontece? Se eu tenho anticorpos no organismo contra o vírus, com uma amostrazinha de sangue, por exemplo, da ponta do dedo, ou coleta mesmo, com uma coleta de sangue convencional, se eu tiver esses anticorpos, eles vão correr ali por aquela membranazinha, por aquela fitinha, e vão reagir e vão interagir basicamente com os anticorpos que já estão lá. E aí forma-se uma linha colorida que a gente consegue evidenciar se tem a presença ou se essa linha não é formada, a ausência de anticorpos que a gente consegue detectar nesse teste. Além desse teste convencional, que ele tem aí, já tem tomado os noticiários, né, ultimamente, que a gente tem visto muito na TV, que são os testes que estão chegando no mercado para ajudar, né, esse diagnóstico. A gente tem outros 3 tipos de testes, que são o teste de quimiluminescência, teste de ELISA e o teste de anticorpos neutralizantes. Eu não vou me aprofundar em cada um deles, mas eles são testes que são considerados complementares também, como esse teste rápido que a gente tem para estar detectando esses anticorpos. Cada teste desses ele vai ter uma sensibilidade diferente, ou seja, uma capacidade, uma probabilidade de detectar esses anticorpos. Então, cada teste vai ter ali um percentual, digamos assim, de acertar, de conseguir identificar esses anticorpos. Então, tem testes que têm 90% de chance de identificar, 95%, testes com uma sensibilidade menor, de 60%, 70%, mas cada um deles tem aí sua capacidade de achar, digamos assim, esses anticorpos na amostra de sangue, por exemplo, das pessoas. É, então, o teste que a gente mais usa, que a gente vê usar, é o teste rápido, né? Isso, perfeito. Esse primeiro teste que eu mencionei, que é o teste que a gente chama de imunocromatográfico, né? Mas que é esse teste mais tranquilo que a gente tem para essa análise. Normalmente, a maioria deles vai utilizar somente uma gotinha de sangue da ponta do dedo, que vai facilitar muito a aplicação do teste. Então, eu posso deslocar o teste para qualquer lugar para fazer. Eu não preciso submeter, às vezes, o paciente a coletar sangue. Isso facilita muito e agiliza muito o processo. Então, simplesmente nessa ponta de dedo, eu consigo ter uma amostra suficiente para conseguir identificar se a pessoa tem ou não os anticorpos contra o vírus. E aí sim, auxiliar também a fazer o diagnóstico se a pessoa tem ou não a doença do coronavírus, a Covid-19. Mas a gente pode usar outras amostras também. Por exemplo, falando de teste rápido, a gente tem aquele teste do HIV, né? E tem alguns testes que usam a saliva, né? Então a pessoa só passa um suave na boca e coloca ele no teste. A gente tem uma opção assim também para o novo coronavírus? Perfeito. É, atualmente a gente tem digamos, três tipos principais de teste. O teste sorológico, que a gente está conversando, que é para detectar os anticorpos, identificar esses anticorpos. O teste molecular, que vai me identificar material genético do vírus, ou seja, falar se o vírus realmente está lá presente no organismo.
E o teste, agora que a gente tem mais recente, que é o teste de antígeno. O que é esse teste de antígeno? O que é o teste? O que é um antígeno, na verdade? O antígeno é qualquer corpo estranho que tenha no meu organismo. Normalmente, o antígeno é um pedacinho de uma proteína. Nesse caso, é um pedacinho de uma proteína da estrutura do vírus. E nesse caso específico do teste de antígeno, a detecção dele, na verdade, é com um cotonete no fundo do nariz, ou em alguns casos poderia ser também no fundo da garganta, que eu vou estar conseguindo pegar pedaços do vírus que possam estar ali, nas minhas vias respiratórias, né, que é o lugar onde ocorre a infecção, principalmente do coronavírus, e conseguir fazer o mesmo teste no caso do teste sorológico, o testezinho rápido que a gente mencionou. Ao invés de eu fazer com uma gota de sangue, eu vou estar fazendo com a amostra que eu coletei do nariz, com esse cotonete. E aí, em vez de eu colocar o sangue no testezinho e ele migrar, eu vou estar colocando essa amostra numa soluçãozinha, num tampão que a gente fala, e aí transferir esse tampão para esse teste rápido de antígeno e eu identificar agora não os anticorpos, mas pedaços da estrutura do vírus ou pedacinhos de proteína do vírus, que são os antígenos. Então, a gente tem basicamente esses três tipos de teste: sorológico para anticorpos, molecular para o material genético do vírus, que é o PCR, que a gente vê muito também ser noticiado, e o de antígeno, agora mais recente, que vai identificar pedacinhos do vírus. E se a gente pensar no teste sorológico, né, esse de anticorpos e o de antígeno, tem alguma diferença em questão de sensibilidade, de algum Sim, apresentar mais falso, falso negativo que sim, o sim. outro? Tem duas questões muito importantes para a gente entender quando que eu posso aplicar um teste sorológico ou quando que eu posso aplicar agora um teste de antígeno. O teste sorológico, como a gente vai identificar anticorpos, a gente tem que esperar basicamente o organismo da pessoa produzir esses anticorpos em resposta à infecção. Então, eu não posso testar um teste de anticorpos já no primeiro dia que a pessoa possa ter uma infecção ou no primeiro dia que ela está com sintomas da doença. Porque eu preciso que o organismo responda a essa infecção, produza esses anticorpos, e aí sim eu vou ter quantidades para conseguir detectar. Então, atualmente, o teste para anticorpos, o teste sorológico, ele tem uma recomendação mínima de 7 dias de sintomas da doença, mas melhor aplicado quando a gente tem ali pelo menos 10 dias de sintomas, que é para ter um tempo maior para o organismo produzir anticorpos e a gente detectar com uma sensibilidade e uma segurança maior. No caso do teste de antígeno, como eu estou querendo ver, na verdade, pedaços do vírus, se ele está ali no local, se eu estou com infecção ativa, esse teste é mais precoce, então eu consigo testar um pouco antes. Então, o teste de antígeno me dá uma vantagem de poder testar ali ainda com 3 dias de sintomas, bem mais rápido do que um teste sorológico. A grande questão é que essa janela de teste que a gente fala, esse momento que a gente consegue testar, ele é mais curto para antígenos. Por quê? Porque eu preciso que o vírus esteja ali presente e tenha os pedacinhos de proteína desse vírus para eu identificar. Uma vez que o meu organismo começa a eliminar o vírus, a controlar a infecção, eu já não consigo identificar mais. Aí já é melhor que eu vá testar, por exemplo, para achar anticorpos que eu produzi contra essa infecção. Então, os dois testes eles meio que se complementam. Então, facilita também para auxiliar nesse diagnóstico, uma vez que eu posso testar primeiro antígenos no início dos sintomas e testar anticorpos mais à frente, quando eu já tiver produzido em resposta a essa infecção. E uma pergunta também que a gente vê muito é como que esses testes são usados na pandemia aqui no Brasil? Como que está Ah, sendo feito isso? excelente pergunta. O que a gente fala é, atualmente, o padrão ouro, né, o teste assim mais, digamos, não recomendado, mas que tem a melhor utilização, ainda é o teste molecular. O que acontece aqui no país, em alguns outros países também, a gente comenta mais à frente, mas atualmente, com a chegada desses testes sorológicos para achar esses anticorpos e auxiliar para ter o diagnóstico da doença, muitos laboratórios, hospitais, muitas clínicas, eles têm feito essa avaliação para tentar auxiliar esse diagnóstico. Então, o teste sozinho, o teste de anticorpos sozinho, ele não me dá o diagnóstico fechado. Eu preciso, às vezes, ver se o paciente teve sintomas, se ele tem um histórico, se ele tem algum outro resultado de exame que pode me auxiliar a indicar que ele tenha tido a doença. E por que a gente fala isso? Porque os sintomas do coronavírus, eles são muito semelhantes a outras doenças que a gente tem, como gripe, às vezes até mesmo como dengue, como um resfriado comum. Então, o teste, ele precisa ter uma sensibilidade muito boa para ser aplicado e também conseguir identificar corretamente esses anticorpos.
Então, essa aplicação, no momento, ela é auxiliar ao diagnóstico. Ela não, digamos assim, não bate o martelo que eu tenho aquele resultado. Mas, com a utilização frequente, a melhoria desses testes no mercado, a ampla utilização desses testes, a gente já está tendo uma confiabilidade maior e resultados muito bons comparados com a PCR, o teste molecular, que é o chamado padrão ouro desse diagnóstico. Nesse caso, como essa disseminação já está grande, a gente tem a notificação, principalmente na plataforma virtual do SUS. Então, a gente pode notificar, mesmo que tenha qualquer resultado, seja um resultado que a gente fala negativo ou positivo, resultado reagente ou não reagente, que a gente propriamente chama, ele pode ser notificado e, principalmente para fins de epidemiologia, para saber onde é que tem possibilidade de circular esse vírus, até onde esse vírus está chegando, em que cidade, em que região, ele tem uma grande importância dessa utilização. Então, o teste já está bem distribuído no país, já tem muita gente utilizando, e ele está auxiliando muito a fechar esses diagnósticos para a gente saber quem realmente tem, ou quem já teve a infecção pelo coronavírus. No caso, o teste de antígeno, como começou a chegar no início desse mês, a ECO, como exemplo, ela tem até o teste já disponível também. A utilização já está começando, engatinhando, assim como foi dos anticorpos um pouco mais cedo. Então, a gente ainda vai ver esse teste se disseminando mais aqui no país. Então, você falou, né, do uso desses testes, mas a gente tem vários testes desses no mercado, né, de várias marcas, né, diferentes. Tem alguma diferença na sensibilidade entre esses testes? Qual que a gente está usando aqui no Brasil? Sim, sim. Qual que é a sensibilidade dele? A gente tem diversos testes no mercado, diversos testes mesmo, e em aprovação pela Anvisa, a gente vê quase que todo dia, às vezes, uma petição nova, uma nova admissão de um teste no mercado. Principalmente a gente tem, digamos aí, uma média de 5 a 6 marcas desses testes rápidos, né, que a gente faz com mais rapidez, ali 15, 30 minutos que a gente tem esse resultado, que estão em aplicação, sendo o teste da Eco, por exemplo, um deles, mas de outras marcas também. A gente tem teste como o da Eco, que é nacional, e a gente tem testes que são importados, como testes que vêm lá da China, por exemplo. Em questão de sensibilidade, a gente já viu testes que vão ali de 30%, 40% de chance de acerto, até testes que têm mais de 95%, até 96% de chance de acerto, dependendo do momento que ele é aplicado. Isso volta naquilo que a gente falou. Se eu testar para ver se eu tenho anticorpos nos primeiros dias, eu possivelmente não vou achar resultado nenhum, porque o corpo ainda não produziu esses anticorpos. Então, esse período tem que ser um pouco mais tardio e o momento de se aplicar esse teste é extremamente importante. Então, a gente tem sensibilidade médias aí que estão sendo analisadas constantemente, existem validações que ocorrem no país inteiro, existe uma validação em nível nacional, que ela é pública, das sociedades brasileiras de patologia clínica e de análises clínicas, que estão pegando todos os testes do mercado e fazendo essas avaliações. A própria Fiocruz, ela emite os laudos de análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, pegando também cada teste que é submetido e fazendo a validação, para ver qual que é a real sensibilidade desses testes e qual que é o real fator, a probabilidade dele conseguir identificar esses anticorpos nas pessoas. Matheus, a outra pergunta que a gente tem aqui é de uma coisa que o pessoal discute muito também, que é sobre reações cruzadas. Sim. Então a gente sabe que tem outros coronavírus circulando por aí, né? Eles causam resfriados, né? Tem sintomas mais leves, mas existe a possibilidade de ter reação cruzada com esses testes para o novo coronavírus? Sim, sim. A gente já tem até algumas identificações, algumas empresas, algumas marcas que têm testes aqui no país, eles têm declaradamente, até nas instruções de uso, a menção de que podem ocorrer reações cruzadas. E por que pode ocorrer uma reação cruzada? Se eu não estou identificando um anticorpo de um coronavírus, por que eu vou ter uma reação cruzada com alguma outra doença, um anticorpo de uma outra doença? O que acontece basicamente? A gente tem dois tipos principais de anticorpos que a gente identifica nesses testes: o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. O que são esse IgM e esse IgG? Anticorpos são chamados de imunoglobulina, e aí por isso que recebe o nome Ig. A fração M e a fração G são basicamente dois tipos distintos. IgM normalmente está associado a uma fase aguda de uma doença, um momento inicial de uma doença, e IgG é um momento mais tardio, em que a gente já tem uma fase ali de recuperação, que o organismo já entendeu que ele tem uma infecção e já sabe como combater
e acaba produzindo esses anticorpos que a gente chama até mesmo de memória em algumas vezes, que eles ficam para ter uma resposta posterior. O que a gente tem de diferença desses dois? O anticorpo IgM, ele é um anticorpo como ele é de fase aguda, ele é bem inicial, ele pode ter reações inespecíficas que a gente fala. Então, ele pode interagir com outros anticorpos ou pode interagir de outra forma com outros antígenos e causar uma reação que não é direto com o anticorpo de coronavírus, que foi produzido contra o coronavírus. Então, nesse motivo, a gente pode ter testes que vão ter reação cruzada com dengue, com gripe, com algum tipo de vírus que causa resfriado, às vezes até mesmo com alguns outros tipos de vírus, não semelhantes ao coronavírus, mas justamente porque esse anticorpo ele é menos específico, digamos assim. O anticorpo IgG, por outro lado, que ele já é um anticorpo mais tardio, mais seletivo para um determinado micro-organismo como o coronavírus, já é mais difícil de socorrer. Então, o que a gente tem evidenciado muito frequentemente são reações cruzadas, principalmente de IgM com outros vírus, outras doenças. Especificamente dengue e influenza, que são as doenças que estão mais ativas, provavelmente, aqui no país, que a gente tem essa resposta um pouco mais criteriosa que a gente tem que analisar. Então, tem testes que tem, sim, já declarado que tem reação cruzada. Tem outros testes que receberam interdição, que sofreram com algumas medidas para não ter mais comercialização ou produção, porque tinham altos níveis de reação cruzada. E tem os testes que ainda não têm reações declaradas com anticorpos específicos, mas que podem ter, principalmente com outros coronavírus, como você mencionou. Como a gente tem outros coronavírus circulantes, por ser um vírus muito semelhante e por terem os antígenos, né, os pedacinhos de proteína que o organismo responde contra para a produção de anticorpos, pode ocorrer uma reação cruzada, às vezes, com outro coronavírus que já existia. Como os primeiros coronavírus que a gente sabe que já teve, que já circulam desde lá 2002 e depois de 2012 também, que estão aí circulantes, né, no ambiente. Matheus, uma outra pergunta agora é sobre a disponibilidade desses testes em farmácia, em laboratório e o preço deles, né? Muita Mas, gente está querendo saber se tem como comprar em farmácia, se dá para fazer em casa, quanto custa esse teste. perfeito. Isso é uma questão que ela é extremamente importante, porque por determinação da Anvisa e do Ministério da Saúde, os testes sorológicos, esses testes rápidos que a gente está conversando, eles só podem ser realizados por profissionais de saúde, seja de nível médio ou de nível superior. Então, para a realização dos testes, é só um profissional de saúde que pode chegar, pode fazer ali a coletazinha na ponta do dedo, né, daquela gotinha de sangue e executar o teste. Todo teste ele tem que seguir com a elaboração de um laudo, que tem que dar um resultado desse teste. E aí sim a gente precisa de um profissional de saúde de nível superior para estar acompanhando esse resultado e fazendo esse laudo. Já foi liberado, já tem algumas semanas, que as farmácias no país elas podem fazer esse teste. Haja visto que a gente tem, né, os farmacêuticos, nível superior, esses profissionais que podem executar o teste. Mas esse teste ele não pode ser levado para casa, ele não pode ser comprado para ser feito em casa, ele tem que ser sempre feito em alguma unidade que permita essa atenção de um profissional, ou o que a gente tem visto muito frequente também, e dentro de empresas, junto ao corpo médico das empresas e aos funcionários da empresa. Porque aí o teste ele pode ser deslocado, né, com facilidade, já que ele é um testezinho, um dispositivo pequeno que facilita. Como é só um furinho na ponta do dedo, também é super fácil de fazer, é muito prático de fazer esse teste. Só que sempre tem que ter um profissional de saúde treinado ali para estar executando e para estar acompanhando e fazendo essa emissão de resultado. Então, atualmente no país a gente tem testes em laboratórios, clínicas, hospitais, que a gente já sabe muito bem que normalmente a gente tem todos esses tipos de testes, mas também algumas empresas que têm dentro a utilização dos testes e agora as farmácias e drogarias em todo o país que também podem utilizar. Você falou um pouquinho, então, de como a gente usa esses testes no Brasil, mas e no resto do mundo? Como está sendo? A estratégia que eles adotam é diferente da nossa? Sim, na grande maioria é um pouquinho diferente. Qual que é a grande questão? A capacidade da maioria dos países lá fora para testar o teste padrão, né, o teste molecular, que a gente comentou um pouco mais cedo, ela é muito mais focada nesse teste. Então, a capacidade de produção desse teste, de utilização dos testes moleculares, é maior e mais bem definida. Não quer dizer que os países lá fora não estejam utilizando esses testes rápidos, não estejam fazendo a utilização desses testes sorológicos. O que acontece? O Brasil, pela demanda que tem,
e pela necessidade de complementar esses testes, tem agora uma grande utilização dos testes rápidos. Estados Unidos, por exemplo, ainda tem primariamente a utilização do teste molecular, mas já começou a aplicar alguns testes rápidos na ação. Eu tinha comentado de outros 3 tipos de testes sorológicos, o ELISA, quimiluminescência e os de anticorpos neutralizantes. A maioria dos outros países utilizam testes porque eles normalmente possuem sensibilidade maior no teste rápido. Não é o caso do que a gente está vendo aqui no Brasil. Os testes que a gente tem, por mais incrível que pareça, teste rápido, por exemplo, estão com sensibilidades maiores do que os outros 3 tipos de testes que eu mencionei. Então, isso é uma vantagem para a gente de poder estar utilizando, e por isso que a gente tem utilizado tanto esses testes. Não só os que vieram importados, não só os testes que as empresas trouxeram, mas os testes também de fábrica. Tá dando para me ouvir? Acredito que cortou um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas está cortando um pouquinho. Sim, agora eu tô. É, Então, a gente tem também de exemplos lá fora, por exemplo, como eu mencionei, das opções. tá A gente tem travando um também pouquinho. alguns exemplos como Itália, que tem. Normalizou? Matheus, espera aí que travou um pouquinho. Você pode voltar nessa parte de novo? Claro, claro. Tá conseguindo ouvir? Ainda tá travando um pouco. Eu vou chamar o Matheus de novo, mas enquanto ele volta, não se esqueçam de conferir as nossas outras páginas, já curtir, já se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Só um instante. Agora voltamos. Sim, Desculpa, acredito que deve ter oscilado o Wi-Fi aqui, provavelmente caiu até mesmo a minha conexão. Tá dando para ouvir tranquilo agora? sim, tá ótimo. Maravilha. Bom, a gente tinha parado um pouquinho nos exemplos lá de fora, né? Falando como os outros países estão trabalhando, né, com esse tipo de testes. Eu tinha mencionado que os Estados Unidos têm utilizado alguns testes complementares, mas têm focado muito ainda no molecular. Itália e Alemanha também focaram por muito tempo nos testes moleculares, na utilização do RT-PCR, que era o teste padrão ouro. Porém, depois que eles atingiram principalmente o pico da curva, eles começaram a ter que adotar os testes rápidos, os testes sorológicos, porque a demanda não comportava. É muito do que a gente observa aqui. Lá no início, se a gente lembrar, no início da pandemia, a gente não tinha capacidade de testar tanto. E a gente tinha essa defasagem. E muito por isso que os testes de anticorpos vieram até mesmo para auxiliar nessa parte do diagnóstico, para também complementar os testes, como os testes moleculares. A China, ela começou basicamente utilizando os testes moleculares e começou a aplicar, já que foi o primeiro país, né, que passou pela pandemia, começou a fazer as primeiras aplicações de testes, dos testes rápidos, lá no início de janeiro. Mas a maioria deles tinha uma sensibilidade muito baixa, porque era um teste muito novo, era um vírus muito novo, e tinha muito a aprender e a melhorar nesses testes. Com o passar do tempo, eles foram aprimorados, então a gente tem locais que têm testes de referência já, como Coreia do Sul, alguns testes até mesmo da China, testes que têm sido feitos na Alemanha também, esses testes sorológicos, que têm sido utilizados não só nesses países, mas também no resto do mundo, com importações, enfim, com essa demanda que tem que ser compensada de alguma forma, e o teste rápido talvez seja a melhor delas para isso. Matheus, a gente vê falar muito também que aqui em Minas, né, é um dos estados que a gente que menos está testando, né, para esse novo coronavírus. Parece que Sim. a taxa de subnotificação aqui é muito alta. Você
Você acha que os testes sorológicos poderiam ser uma possibilidade Sim, para e melhorar aí? na verdade, talvez seja a melhor estratégia que a gente tenha. Qual que é a grande questão, não só de utilizar o teste sorológico, por que que ele é tão vantajoso se a gente for parar para pensar com um teste molecular que é o teste padrão? O teste sorológico, como eu mencionei, ele é um dispositivo simples, precisa de uma gota de sangue, eu posso fazer em qualquer lugar, eu só preciso de um profissional e em 15 a 30 minutos eu tenho um resultado. Qual que é o problema de um teste molecular? O teste molecular ele é um teste que tem naturalmente aquela coleta, né, de fundo de nariz, que a gente já viu muitas vezes na TV passando, mas ele requer um aparelho específico para fazer a reação da RT-PCR. Ele requer um profissional treinado especificamente para fazer esse teste. E ele leva um tempo médio ali só da reação do teste de 4 a 6 horas. Fora isso, a análise desse resultado, o tempo que demora para emissão do laudo. Então, a gente tem ali dias até para ter esse resultado. Então, na velocidade com que o vírus foi se disseminando pelo país, se disseminou pelo mundo, na verdade, a gente não tem como ficar esperando também tanto tempo e não tem como saturar essas formas de testar. Então, o teste sorológico é uma ferramenta muito útil para agilizar também e permitir, talvez, a gente mudar esse protocolo de teste, né, esse padrão de testes, para que a gente tenha uma ferramenta mais prática e mais rápida de obter um resultado e conseguir separar quem ficou doente, quem está doente, das pessoas que não estão, para a gente conseguir tentar controlar essa disseminação do vírus. No caso aqui de Minas Gerais, dessa parte de subnotificação, que você bem mencionou, acredita-se que estava sendo uma testagem de cerca de 10% do valor real que precisaria ser testado. Então, se a gente parar para pensar, os números aqui poderiam estar 10 vezes menores do que os reais números do coronavírus no estado. O que é uma coisa preocupante, porque a gente muito viu a evolução de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, com aqueles casos acelerados ao longo das últimas semanas, e Minas Gerais continuava com aqueles casos muito brandos, mesmo sendo um dos estados mais populosos do país. Então a gente sabe que tem essa defasagem e, curiosamente, ela pode ser suprida e deve ser suprida com essa testagem. A gente sabe que testagem em massa, né, como foi muito bem proposto no início da pandemia, é algo complicado de atingir, especialmente numa população tão grande como a do país, mas testar em quantidades maiores é extremamente importante para saber a que nível a gente está de disseminação do vírus e de pessoas que foram realmente infectadas ou que tiveram a doença. Tem mais uma pergunta aqui que a gente vê bastante, que é sobre imunidade. Então, você disse, né, quando a pessoa é infectada, ela vai ter uma resposta, vai desenvolver anticorpos, né, que são Isso. detectados nesse teste. E a presença desses anticorpos garante que a pessoa está imune, que ela não pode ser infectada de novo? Essa é a pergunta de ouro, né? Atualmente, eu diria. Tem muita gente que nem quer tentar responder isso, e tem muita gente que busca saber, e tem muitos estudos caminhando nessa parte para tentar entender. No final de abril, início de maio, a própria Organização Mundial de Saúde tinha declarado que a presença desses anticorpos não poderia excluir a possibilidade da gente ser infectado de novo pelo coronavírus. Não é um exemplo igual a esse caso do coronavírus, mas se a gente parar para pensar em algo que a gente conhece com mais facilidade, gripe, por exemplo, o vírus da gripe, a gente pode se infectar mais até mesmo de uma vez por ano, ou várias vezes ao longo dos anos. O vírus da dengue também, embora sejam sorotipos diferentes, isso é uma outra história, a gente pode ter mais de um caso de dengue ao longo da vida. No caso do coronavírus, por um mesmo coronavírus, ainda não se sabe confirmadamente se ele poderia infectar de novo uma pessoa. Então, alguém ter duas vezes a Covid-19. O que a gente sabe até o momento é que esses anticorpos, a gente não tem uma garantia do que eles falam que é o passaporte de imunidade. Ou seja, que essa pessoa poderia voltar a circular normalmente para o resto da vida e que ela não teria nunca mais coronavírus, uma infecção pelo coronavírus. A gente ainda não tem estudos que comprovam isso, mas fortemente a gente acredita que eles sejam suficientes para manter uma resposta e a pessoa não se infectar novamente. Mas até que seja comprovado em seres humanos, a gente já tem alguns estudos em animais ocorrendo, alguns relatos de que possivelmente ocorreram novas infecções em uma mesma pessoa, mas até que a gente comprove isso verdadeiramente, a gente não pode confiar cegamente que o anticorpo IgG, por exemplo, ele vai garantir que me proteja para o resto da minha vida contra o vírus. Infelizmente.
Isso não é uma notícia muito boa, né? Porque Não, muita e gente pensa que você tendo um anticorpo, você vai estar imune, né? Você já pode voltar para a vida normal, entre aspas. exato. Mas então a gente não A gen- sabe, né? Como que vai ser. não, a gente ainda não tem muito como confirmar porque é uma doença muito nova, é um vírus muito novo. Embora a gente já tenha outros coronavírus, esse coronavírus especificamente, ele está mudando até o que a gente conhecia de uma resposta do organismo. A gente tem casos que tem pessoas que têm esses anticorpos detectados em tempos diferentes. A gente tem casos que tem pessoas que nem têm esses anticorpos detectáveis e tiveram a infecção. Então a gente tem muitos casos distintos, muitos casos que são um desafio, até mesmo para o diagnóstico. E muito por isso que ainda é tudo muito um aprendizado e muito tem que ser estudado e pesquisado. E aí a importância da ciência, nesse caso, de tentar mostrar para a gente como é que isso realmente acontece. A gente não tem como tirar daí uma opinião para achar o que algo vai acontecer ou não, a não ser que a gente estude e aprenda a respeito com essa nova questão do coronavírus. Por isso também tão importante que vai ser o caso da gente obter uma vacina. Porque com uma vacina a gente sabidamente vai conseguir ter uma produção de anticorpos, imunizar uma pessoa, né, fazer ela ter anticorpos contra o vírus e poder circular com um risco muito menor dela acabar tendo, por exemplo, uma infecção, ou poder normalizar, reduzir essa disseminação do vírus e essa capacidade que ele tem de infecção nas pessoas atualmente. Falando em vacina, foge um pouquinho do nosso tema, né? Mas como que está atualmente esses estudos com as vacinas, né? Com as mais promissoras? Então, atualmente em fase um, pelo menos a última atualização que eu tinha feito, já existiam mais de 80 centros fazendo pesquisa de fase clínica um, que a gente fala, de testes com vacinas. A gente tinha mais de 10, se não me engano, centros já em fase 2, que já é uma segunda fase avançada de testes em humanos, de potenciais vacinas, né, tipos diferentes de vacinas. E a gente tem que tomar mais conhecimento, que é a vacina lá com o pessoal do grupo da AstraZeneca, que é a indústria farmacêutica, e o grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, que chegou na fase 3, se não me engano, cerca de 2 semanas. Então a gente imagina que se tudo correr bem, se essas vacinas tiverem bom desempenho, se elas não apresentarem resultados problemáticos, ou às vezes reações inesperadas, que se elas alcançarem a fase 4, possivelmente já no próximo ano a gente vai ter uma vacina em potencial para ser utilizada. Qual que é a grande questão que a gente tem que sempre lembrar? Uma vacina que está sendo produzida às pressas, ela muito provavelmente não vai ter um potencial de imunizar, de deixar alguém com anticorpos antes dele ter a infecção contra o vírus, tão boa quanto uma vacina que é desenvolvida no tempo normal. A gente tem uma urgência, essa necessidade de desenvolver essa vacina, mas naturalmente ela pode acabar ainda tendo digamos assim, uma capacidade de proteção menor do que ela poderia ter. E aí, com certeza, com o tempo, ela vai sendo aprimorada, assim como foi com a vacina de gripe, a vacina de febre amarela e todas as outras vacinas que a gente tem. É nada mais do que o tempo que nos mostra como ela pode ser melhorada e como ela pode beneficiar as populações do mundo para se proteger, no caso atualmente, do coronavírus. Até o momento, então, o que a gente tem de mais importante? O distanciamento e o isolamento social, na medida do possível de quem puder fazer. Uma vez que eu não tenho ainda como garantir que essa disseminação vai ser freada naturalmente por uma existência de uma vacina ou de um tratamento para essa doença, um tratamento eficaz, eu tenho que manter esse vírus disseminando menos, transmitindo menos de pessoa para pessoa. Então, o isolamento e o distanciamento ainda são nossa melhor ferramenta, ainda são nossa melhor arma para combater o coronavírus. Então, uma pessoa que testou positivo, né? Esse teste sorológico, ela tem que continuar mantendo isolamento, se possível, ou E não. aí, essa é uma excelente pergunta. O que a gente tem especulado no momento e o que é o padrão quando a gente tem um resultado nesse teste sorológico? A gente vai ter, por exemplo, a detecção daqueles dois anticorpos que eu falei, o IgM e o IgG. O IgM de uma fase mais aguda e o IgG já de uma fase mais tardia, que a pessoa já está numa resolução da infecção, já está, digamos, melhorando, já está no processo de cura praticamente, seguindo no curso natural de uma doença. Se eu tenho uma pessoa que foi detectado somente o IgM, ela possivelmente ainda está na fase aguda e ela tem que ser mantida em isolamento por precaução. Por quê? Se ela está na fase aguda, o vírus ainda pode estar multiplicando ativamente e eu tenho que tentar manter ela isolada para que ela não tenha risco de transmitir esse vírus. Se eu detecto, no caso, o IgG, que é já a imunoglobulina mais tardia, aquele anticorpo mais tardio, eu posso já talvez liberar essa pessoa, porque ela já passou por aquela fase que ela poderia estar transmitindo.
A gente ainda não sabe determinado qual que é o tempo que o vírus pode ser transmitido ou não, com um IgM, com um IgG, com qualquer um dos dois anticorpos, mas a gente já tem uma ideia que quando ela já tem uma resposta de IgG, ela já está no final de curso de infecção e ela já pode acabar retornando periodicamente ou gradativamente para suas atividades normais, para retomar naturalmente a rotina normal dessa pessoa. Muito bom. Agora a gente vai começar a responder as perguntas dos comentários dessa live. Uma pergunta que apareceu aqui mais de uma vez foi: eu gostaria de saber sobre a probabilidade de falso positivo. Já fui muito questionada sobre. Essa é da Fabi Amarques. Ah, sim. A gente comentou um pouquinho, né, dessa possibilidade do meu teste ter um resultado positivo e não ser coronavírus. Especificamente, quando a gente está falando do anticorpo IgM, né, que é aquele anticorpo de fase mais aguda, mas não é tão específico, né, para uma resposta de uma doença, eu poderia ter, sim, a possibilidade desse falso positivo. Isso vai estar muito associado com não a sensibilidade, a taxa de acerto de um teste, mas a especificidade, que é um ponto que eu ainda não tinha comentado. O que é essa especificidade? É o quão é, adequado ou quão específico, propriamente como a palavra diz, um anticorpo é para detectar um teste é para detectar determinado anticorpo de um vírus, como no caso o coronavírus. Nesse caso, se eu tenho uma especificidade muito baixa, eu tenho o risco de ter um falso positivo, porque eu não consigo diferenciar no meu teste se o anticorpo que eu tenho ali é realmente do coronavírus ou se eu estou detectando com anticorpo de dengue, por exemplo. Então, a especificidade vai ser extremamente importante. A maioria dos testes atualmente tem uma especificidade de cerca de 92%, 95%, alguns que beiram aí 97% de especificidade. Isso, naturalmente, de acordo com as validações, os testes que são feitos para esses testes rápidos chegarem no mercado. No caso, esses resultados podem acontecer, mas a probabilidade é muito baixa, especialmente porque a maioria dos testes busca não testar todos os tipos de amostras, anticorpos para dengue, anticorpos para gripe, anticorpos para HIV, para hepatites, para várias doenças, toxoplasmose, leishmaniose, enfim, diversas doenças, para justamente saber se o teste vai reagir com aqueles anticorpos ou não. Pode acontecer de, em algum momento, acabar reagindo com algum outro tipo de anticorpo. Mas o que a gente busca é sempre a melhor especificidade para que meu teste seja sempre o resultado verdadeiro de acordo com uma infecção por coronavírus e não algum outro tipo de doença que a gente poderia ter. A próxima pergunta é da Nítia Arias, 376, e ela é: qual a principal dificuldade na produção desses testes? Assim, eu diria assim, puxando pelo menos pela experiência que eu vejo na Eco, é conseguir atender a demanda. A maioria dos testes, em menos de 48 horas, a gente já tem quase esgotamento de estoque. Porque a testagem aumentou muito nos últimos 2 meses, praticamente, e a gente está precisando de ter essa reposição constante. Então, tem muita empresa trabalhando com turnos de 24 horas para conseguir produzir testes e para manter sempre um teste de qualidade. A gente não pode simplesmente sair produzindo teste aleatoriamente, sem passar por todas as validações, setor do controle de qualidade, para que a gente tenha não só um teste com uma taxa de acerto muito boa, constante em toda a sua produção, mas que esse teste também tenha a menor capacidade de erro possível, para que ele não tenha, por exemplo, um falso positivo lá na frente. Então, talvez um dos maiores desafios é manter essa produção num nível que consiga manter e suprir a necessidade e a demanda que um país tem para fazer essas testagens. E agora eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tem uma aqui da Cláudia Carr. Há indícios de que o nível de anticorpos tem diminuído ao longo do tempo após a recuperação? E aí eu complemento: isso afetaria o resultado do teste sorológico se ela fosse testada depois, para saber se ela já Sim, teve a doença? há indícios, há comprovações e observações tanto na literatura científica quanto na clínica médica atual. A gente já sabe que existem pacientes, existem pessoas que podem ter diminuições dos níveis de anticorpos cerca de 30, 40 dias depois, ou até mesmo uma semana depois de terem atingido o pico desse nível de anticorpo no organismo. Então, eu posso muito bem, são casos mais raros, claro, mas eles ocorrem. Posso testar, por exemplo, hoje, tenho anticorpos IgM e IgG,
vou testar daqui uma semana, a gente já espera que o IgM ele diminua, porque é um processo natural, o IgM mais agudo e o IgG mais tardio, mas eu posso também ter uma diminuição até mesmo do IgG. E como cada teste rápido ele tem um limite, ele tem uma faixa de corte, digamos assim, para detectar esses anticorpos, para identificar esses anticorpos, eu poderia, por exemplo, chegar a testar 15, 30 dias depois e não ter mais esses anticorpos detectáveis, nem mesmo o IgG, que eu esperaria que ficasse no meu organismo. Então isso pode acontecer. Não só isso, mas como eu tinha mencionado, tem pessoas que chegam a nem ter títulos detectáveis. Então, mesmo que ela tenha tido a doença, tenha tido outros testes que comprovem, eu não consigo identificar anticorpos nela porque os níveis são muito baixos. Porque sendo um vírus muito novo, talvez, ou dependendo do organismo de cada pessoa, cada caso é um caso, cada paciente responde de uma forma diferente, eu posso não ter uma quantidade suficiente para um teste identificar. Então, esse é mais um desafio que a gente tem visto, que começou dados da literatura científica começaram a mostrar para a gente que isso pode acontecer, observações na clínica também já mostraram, e aí não só num teste rápido, fazendo um teste rápido, fazendo aqueles outros 3 testes que a gente tem, todos eles já mostraram que isso é possível, que eu posso ter diminuição de anticorpos e não identificar eles posteriormente. Matheus, surgiu mais uma pergunta aqui de última hora, mas tem que ser rapidinho, senão a live Claro. vai cair. Qual que é a sensibilidade do teste rápido usado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil? Você sabe essa Nossa, informação? essa é uma pergunta muito criteriosa. Declaradamente, a sensibilidade do teste, se não me engano, estava na casa de 87, 88%. Pelas instruções, pelo próprio fabricante. Sendo que em determinado período ele poderia ter uma sensibilidade maior, que é testando com um pouco mais de dias para a gente ter mais produção de anticorpos e o teste ter uma sensibilidade. Porém, algumas validações que foram feitas, tanto por unidades particulares, algumas instituições de pesquisa, mostraram variações de sensibilidade nesses resultados. Então, já foi visto que essa sensibilidade poderia ser de 68%, 77% ou perto dos 80% a 90% que é declarado. Então, isso varia muito com as amostras que são testadas, mas ele não tem uma sensibilidade tão boa quanto outros testes que já estão no mercado, outros testes até mais novos do que ele, que conseguem ter um desempenho melhor, uma sensibilidade maior do que o teste que é usado no Ministério. Beleza. Muito bom, Matheus. Eu acho que foi muito produtivo. As pessoas devem sair daqui bem informadas, né? E a gente teve muitas dúvidas, né? O pessoal saiu perguntando bastante coisa aqui no vídeo. A gente está com tudo anotado. Você topa deixar seu contato para responder isso depois? Claro, claro. Poderia deixar, por exemplo, do próprio Instagram ou meu telefone, e-mail? O que você acha? A gente vai colocar nos stories ou no direct, que aí o pessoal entra em contato com você. Não, beleza. Fica à É, vontade. É isso. então, pessoal, só relembrando, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A equipe Micro UFMG e o Departamento de Microbiologia agradecem a todos. E não esqueçam de conferir as nossas outras páginas, principalmente o YouTube e o Twitter, além do Facebook. Lembrando que no YouTube a gente tem vídeos exclusivos para vocês saberem mais informações sobre a Covid-19, que incluem palestras e entrevistas que os professores do departamento participaram. Além disso, essa live que a gente fez hoje é a primeira de uma série que a gente está começando. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, porque a gente vai ter outras lives. Inclusive, a próxima já é nessa semana mesmo, na quinta-feira. E a gente vai falar de PCR, tá? Então, é muito interessante, porque complementa um pouco do que a gente viu aqui hoje para os testes rápidos, né? Para os testes sorológicos em geral. Então, de novo, a equipe Micro UFMG agradece a todos por ter participado, principalmente você, Matheus, por ter aceitado o nosso convite. Tenham todos uma boa noite. Bom, Walter, agradeço muito ao convite, Micro UFMG, professora Viviane, ao Departamento de Microbiologia da UFMG, e também agradeço muito ao pessoal que teve aí, que conseguiu o melhor caminho para a gente tentar contornar essa situação toda, é ter informação, é ter conhecimento, informações da melhor maneira possível para que todo mundo aconteça melhor o que está sendo no país, não só no país, mas com a situação toda da pandemia,
mas também é sair informado e é saber que esse desafio a gente tem como vencer, a gente vai passar por tudo isso, a gente sabe que é tudo um estresse, é tudo uma ansiedade, mas que a gente não deve perder as esperanças e continuar seguindo em frente, cada um fazendo sua parte, que é extremamente importante, principalmente quem puder ainda, isolamento e distanciamento social, para que a gente consiga vencer propriamente essa nova doença, esse novo desafio que a gente tem aí diariamente. Mais uma vez, obrigado e agradeço muito a convite e a participação de vocês por terem disponibilizado aqui essa live. Beleza, boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, pessoal. De novo, não se esqueçam de curtir as nossas outras páginas no YouTube, no Facebook, no Twitter. O link está na bio. Então já se inscreve lá de uma vez para não esquecer. E fiquem ligados no nosso Instagram para as próximas lives. A nossa próxima já é quinta-feira agora, no dia 18. Também vai ser às 19 horas. E a gente vai falar sobre PCR. Boa noite. Quem puder, fique em casa.